Começa agora na Bossa 9. Moda em rodas. Atitude, diversidade e estilo sobre o universo da moda. Você encontra aqui. Moda em rodas, com Heloísa Rocha. Quais cores ou estampas irão bombar na próxima estação? Quem é antenado em todas as tendências da moda certamente fica ligada nesses dois quesitos ao fim de cada desfile. Mas você já parou para pensar que esses detalhes são uma profunda barreira para uma pessoa cega ou com baixa visão? Dos 24% da população com deficiência no Brasil, 3,4% declaram ter uma deficiência visual, de acordo com o censo de 2010 do IBGE. Poder escolher um look, lavar a roupa sozinha ou fazer uma mala são algumas das dificuldades vividas diariamente por essa parcela da população quando o assunto é moda. A edição 48 da São Paulo Fashion Week ficou marcada por trazer a narração descritiva em alguns desfiles do evento. Apesar do marco, a proposta está longe de ser ampliada para todos os desfiles de moda do mundo e de atender a todas as pessoas com deficiência visual que gostam do assunto e que gostariam de poder desfrutar das tendências junto com as demais. Este é apenas um dos problemas de muitos quando trazemos à tona a distante relação entre o universo da moda e o cotidiano de uma pessoa com deficiência visual. A professora e provocadora Lara Souto possui baixa visão em razão de um parto prematuro. Hoje, ela é coordenadora de audiodescrição da Fundação Padre Anchieta e explicou ao Moda em Rodas o porquê que a construção de uma identidade de moda a uma pessoa cega ou com baixa visão é mais lenta. Isso demorou bastante e é claro que isso varia de pessoa para pessoa, porque algumas pessoas nasceram com a deficiência visual e outras não, então isso acaba fazendo muita diferença na ideia de criar referências e ter um estilo para se vestir, né? Eu costumo brincar que às vezes acontece uma espécie de terceirização de estilo, porque você sempre usa o que uma outra pessoa decidiu. Então, até que você encontre essa identidade, às vezes vai tempo e a gente precisa construir um conhecimento que, no geral, é pautado na visão. Então, eu acho que é um caminho um pouco mais lento, né, o das pessoas com deficiência visual, especialmente se essas pessoas nunca viram. Eu, felizmente, tive a oportunidade de fazer um trabalho, né, com uma consultora de imagem, de estilo, e sempre peço opinião para algumas pessoas nessa área. Hoje, por conta de tudo isso, eu tenho mais segurança para fazer compras. E eu tive que aprender o nome das coisas, né? O que é uma blusa, uma camiseta, raglan, e entender e aprender os truques, né? Que podem me valorizar mais, favorecer os pontos positivos do meu corpo. E o que realmente tem a ver com a imagem que eu quero passar para os outros, né? Mas eu acho que cada pessoa constrói uma relação, né, com a moda e com a forma de se vestir. Hoje, ela já tem mais segurança de ir às compras e entende melhor do seu estilo. Porém, Lara relatou que ainda tem dificuldade quando entra em uma loja para experimentar uma peça. Quando eu vou comprar uma roupa, eu peço a opinião do vendedor, mas às vezes eu também, outro dia mesmo, né, eu fui comprar uma sapatilha e além de pedir a opinião da vendedora, eu pedi a opinião de algumas clientes que estavam na loja para garantir que, de repente, aquilo que eu estava pensando em comprar realmente estava caindo bem para o que eu pretendia, para o evento que eu pretendia ir. Então, se eu tô na loja e não tenho como mandar uma foto ou ter uma resposta rápida de alguém em quem eu confio, eu peço a opinião de algumas pessoas que estejam por perto, com a ideia de que eu posso falar tanto com alguém que trabalha na loja quanto com um outro cliente. Claro que, de repente, nem todo mundo se sente à vontade para pedir opinião para um estranho, mas comigo acaba funcionando dessa forma. Você está ouvindo Moda em Rodas.
Pensando em minimizar tais dificuldades, as etiquetas em braille ou em QR Code são sistemas que permitem que a pessoa com deficiência visual acesse informações básicas sobre a peça, como a cor, o tamanho e o modo de lavagem. Apesar da autonomia, os dois sistemas ainda possuem algumas travas, como por exemplo, o alto custo de produção de uma etiqueta em braille e o fato de que nem toda pessoa com deficiência visual sabe ler a forma de escrita tátil. Quanto ao QR Code, a impressão do código de barras 2D requer menos custos e cada vez mais vem sendo utilizado em outdoors, cartões de visita, catálogos, panfletos e jornais. Por outro lado, o seu uso requer o auxílio de um smartphone ou de um aplicativo de leitor de tela ou de código de barras 2D e se torna economicamente inviável em um país onde 104 milhões de brasileiros que, até 2018, vivem em média com R$ 413, dados obtidos de um levantamento realizado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Apesar do QR Code ter vindo como uma solução aos consumidores com deficiência visual, Lara Souto pondera que a medida não é tão prática assim. Bom, com relação à etiqueta em braille, o QR Code, eu tenho a impressão de que o QR Code parece que veio para atender uma expectativa que na prática ela não atende, né? Muitas pessoas cegas não sabem exatamente como posicionar a câmera e como resolver isso, né? Inclusive porque muita roupa não tem essa marcação em alto relevo. Então, eu tenho a impressão de que a intenção é boa, mas no que se refere à funcionalidade eu não vejo isso acontecer muito. Então, eu creio que isso não caiu ainda no uso de fato para nós, nem nas roupas, nem em outros tipos de produto, infelizmente. Moda em Rodas, com Heloísa Rocha. Podemos entender que, apesar de não serem 100% eficazes ou de fácil acesso, algumas atitudes ou ferramentas já existem para que a pessoa com deficiência tenha um pouco mais de autonomia na hora de escolher a roupa que vai vestir. Por outro lado, vale lembrar que, apesar de não enxergar, os outros sentidos da pessoa com deficiência visual são mais aguçados. Assim, o design de moda deve considerar essas interações sensoriais quando for projetado o vestuário, especialmente porque a roupa não é só visual. Ela pode proporcionar experiências sensoriais por meio do toque, através do volume, da forma e do caimento. E esses cuidados não são direcionados somente à produção, mas também a todos que atenderem um cliente com deficiência visual algum dia. Não esqueça que o toque é a forma que muitos deles enxergam e poder descrever a roupa da forma minuciosa sem adjetivá-la ou trazer alguma opinião pessoal sobre o estilo será sempre de importante ajuda. Eu sou Heloísa Rocha, do Moda em Rodas, para a Bossa 9. Você ouviu Moda em Rodas com Heloísa Rocha. Saiba mais no Instagram, @Moda em Rodas.